Olá, meus irmãos, que Deus abençoe. O nosso tema desta noite é grandioso, mas bastante delicado para nós, devido às nossas limitações, ao nosso pequeno estágio evolutivo. Não temos condições ainda de entender o que seja Deus, mas temos a certeza de sua existência pela grandeza de sua obra. Conta-se que um velho árabe, analfabeto, durante o seu trabalho no deserto, fazia todas as noites suas preces e as fazia com tanto fervor que certa vez seu chefe, um homem muito rico, dono de uma caravana, durante uma viagem pelo deserto, perguntou-lhe: por que faz as tuas preces com tanta fé? Como sabes que Deus existe, se nem ao menos sabe ler? O velho árabe respondeu: Senhor, eu conheço a existência do nosso Pai Celestial pelos sinais dele. Como assim? Perguntou o chefe admirado. O servo humilde explicou: quando o Senhor recebe uma carta, como reconhece de imediato quem escreveu? Bem, eu reconheço pela letra, responde o chefe curioso. E quando o Senhor compra uma joia, como sabe quem é o autor dela, quem a lapidou, quem fez o trabalho de transformação da pedra bruta em joia rara? Claro que é pela marca do ourives, disse o chefe. O servo sorriu e continuou satisfeito. Meu senhor, no silêncio da noite, quando houve passos de animais ao redor da tenda, como saber no dia seguinte se foi um carneiro, se foi um cavalo ou um boi que por ali passou? É claro que é pelos rastros, responde o chefe surpreso. O velho árabe, então, convidou seu chefe para fora da barraca e, apontando o céu, onde a lua brilhava, cercada com uma multidão de estrelas, disse respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse instante, meus irmãos, o orgulhoso caravaneiro entendeu as palavras do seu servo e, com os olhos cheios de lágrimas, ajoelhou-se na areia e fez também a sua prece. É sobre esse assunto, meus irmãos, que vamos estudar hoje. Deus, os sinais de Deus, a presença de Deus. No Livro dos Espíritos, capítulo 1, a primeira pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos da Verdade, ao revelarem a doutrina dos Espíritos, foi muito sábia. Kardec perguntou: o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Mas por que a pergunta de Kardec foi sábia? Porque há uma grande diferença de sentido entre essas duas questões. Por exemplo, se alguém perguntar quem era Jesus aqui na Terra, a resposta seria: Jesus era filho de José e Maria. Ele morreu crucificado em Jerusalém. Mas, e se fosse perguntado o que é Jesus? A resposta seria outra: Jesus é o autor dos ensinamentos que deram origem ao cristianismo. A expressão o que é pergunta-se pela obra. A expressão quem é identifica o ser. Como vamos identificar Deus? Por isso Allan Kardec foi sábio. Ele não pediu identificação, mas ele pediu a qualificação. O que é Deus? E a resposta do Espírito da Verdade chegou esclarecedora. Deus é o Criador e a inteligência suprema do universo. Ele é a causa primária de todas as coisas. Nós podemos questionar: será que há um mistério nessa identificação? Será que é proibido? Esses mesmos Espíritos de luz nos dizem que não há mistério. Essa dificuldade de entendimento está ligada ao nosso grau de evolução. Falta-nos o amadurecimento espiritual, a evolução no campo da bondade, a evolução no campo da sabedoria e no campo da ciência. Esse amadurecimento requer tempo. Ele acontecerá através das reencarnações,
e da nossa sublimação espiritual. Hoje, na condição espiritual que nos encontramos, seria o mesmo que ensinar as 4 operações a um recém-nascido. Ou seria a mesma situação de um pai, um grande cientista, querer ensinar física a seu filho de 2 anos. Seria impossível. Seria mistério? Não. Simplesmente o pai não teria vocabulário adequado para esclarecer seu filho. E o filho não teria o desenvolvimento físico necessário, especialmente o desenvolvimento cerebral, para compreender as explicações do seu pai. Quando então seria possível esse entendimento? Seria possível quando o filho se desenvolvesse fisicamente e fizesse o mesmo caminho do conhecimento e da sabedoria em relação à física realizada pelo seu pai. Por isso Kardec não perguntou quem é Deus, como identificar Deus. Mas o importante é o que temos aprendido com Jesus e a doutrina espírita. Deus, meus irmãos, não é aquele velhinho de barbas brancas que imaginávamos em nossa infância. E não é também aquele pai que punia seus filhos e se vingava. Aquele que criou um inferno onde eram lançados ao sofrimento eterno os filhos rebeldes. Não, Deus é amor, conforme nos ensina Jesus. Deus é o Pai misericordioso que educa seus filhos através de suas leis justas e imutáveis. É aquele que oferece novas oportunidades aos filhos visando a perfeição. Então, temos a certeza de que Deus existe também pelas suas obras, pelos seus sinais. Observando os efeitos, chegaremos ao conhecimento da causa, quando contemplamos a natureza, a beleza, a sabedoria das leis naturais, sentimos a sua presença. Na medida que a ciência avança no microcosmo, ou seja, quando avança no mundo do infinitamente pequeno, com a ajuda do microscópio, ou quando a ciência penetra no macrocosmo, penetra no mundo do infinitamente grande, com a ajuda do telescópio, e passamos a ter conhecimento dos astros, dos planetas e das galáxias, concluímos que homem nenhum poderia produzir esse espetáculo grandioso, onde há em tudo objetivos, equilíbrio, disciplina e sabedoria. Ao observarmos os sinais de Deus, encontrados em toda parte, chegamos ao conhecimento da causa, conforme o árabe esclareceu ao seu chefe. Portanto, meus irmãos, Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas a existência de Deus também é comprovada pela revelação divina. Mas o que é revelação? O que é revelar? Buscando o dicionário encontraremos. Revelar é divulgar aquilo que é desconhecido, tendo como base a verdade. Porque sem a verdade, a revelação não se sustenta. Ela desaparece com o tempo e deixa de ser revelação. E isso não aconteceu com as 3 revelações enviadas à Terra por Jesus. Elas permanecem de pé até os dias atuais. A primeira revelação divina aconteceu através de Moisés, no momento que ele recebeu os 10 mandamentos da lei de Deus no Monte Sinai. A luz do conhecimento chegou dosada, devido ao atraso do homem aqui na Terra. Esses ensinamentos chegaram bastante detalhados, bem explicadinhos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, etc. Quando Jesus veio mais tarde, resumiu os 10 mandamentos em apenas um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não mata, não rouba, não deseja a mulher do próximo, etc. Como disse Jesus, nesse mandamento estão contidos todas as leis e todos os profetas. Então,
Moisés nos trouxe a primeira revelação divina através de sua mediunidade. A lei de Moisés está dividida em duas partes distintas. A primeira, ela é invariável, ela não muda, é a lei de Deus, dividida em 10 mandamentos. A outra lei está ligada aos costumes e caráter do povo da época, portanto, ela se modifica com o tempo. E o povo hebreu era rebelde e indisciplinado. Por isso Moisés sentia-se obrigado a contê-lo pelo medo, pelo temor. Mais tarde, Jesus vem à Terra e nos faz a segunda revelação divina, como um modelo de vida na prática do bem. O que ele ensinava, ele praticava. Ele revelava de forma dosada aquilo que era desconhecido pelo povo da época, contando histórias na grandeza de suas parábolas. Ele então nos apresentava o Deus amor e nos ensinava o princípio dos deveres para com Deus, nosso Pai, e deveres para com o próximo. Por isso, ele é o caminho, a verdade, Jesus é nosso modelo. Os séculos rolaram e a humanidade intelectualmente mais avançada. Tivemos então a terceira revelação divina, através do Consolador prometida por Jesus, que é o Espiritismo. A ciência nova, que veio revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Por isso o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Carinhosamente, Jesus lhes dizia: não vos deixarei órfãos. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não vê e não conhece. E ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São palavras de Jesus encontradas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. O Espiritismo, então, meus irmãos, é esse Consolador a que Jesus se refere. Ele veio, então, nos explicar de forma clara tudo aquilo que Jesus ensinara de forma alegórica, através das parábolas. A doutrina espírita nos revela a grandeza de Deus e a existência do mundo espiritual. Ele nos apresenta o Deus amor, nosso Pai misericordioso. Antes temido nas leis de Moisés, nos apresenta Deus como suprema inteligência do universo e soberanamente justo. Esta parábola, ela é encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. Jesus então inicia a sua narrativa dizendo assim: havia um fazendeiro muito rico, dono de muitas terras. Ele tinha 2 filhos que amava muito. Certo dia, seu filho mais novo pediu sua parte da herança para ir embora. Não queria mais ficar ali e partiu para um país distante. Lá ele teve uma vida desregrada e acabou com todos os seus bens. Para complicar sua situação, houve uma grande seca naquela região e ele chegou a passar fome. Procurou então trabalho para retirar seu sustento, mas nada encontrou. Até que, numa pequena fazenda, ele foi contratado para cuidar dos porcos. Sua comida era a própria ração dos porcos. Passou fome, sofreu humilhações, até que certo dia, cansado de sofrer, lembrou-se da casa do seu pai, onde os empregados tinham pão com fartura, passando necessidades. Imediatamente tomou uma decisão: voltar para casa. Mas o que eu vou dizer a ele? Pensou, vou dizer a verdade. Pai, fui ingrato. Pequei contra o céu e pequei diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Aceita-me como seu empregado. E cheio de esperança, assim ele fez, e assim ele falou.
O pai o recebeu de braços abertos e chorou de alegria. Chamou seus servos e deu ordens para que trouxessem a melhor roupa, a mais bela sandália ao seu filho e ainda o anel que pertencia à família. Pediu ainda que assassem um novilho e preparassem uma festa. O filho mais velho estava no campo trabalhando. Ao chegar em casa, ouviu músicas e havia danças. Ao tomar conhecimento do que havia acontecido, não gostou e não quis entrar em casa. O pai pacientemente foi conversar com ele. Mas o filho, nervoso e muito magoado, disse-lhe: Pai, há quantos anos eu te sirvo? Jamais desobedeci a uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para comemorar com os meus amigos. No entanto, esse teu filho te deixou, pai, gastou o que tinha com as meretrizes e tu ofereces a ele uma festa? O pai, muito triste e emocionado, diz a ele: Filho, tu sempre estás comigo, estás protegido. Tudo que é meu é teu. Entretanto, precisamos nos alegrar. O teu irmão voltou, meu filho. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Foi com essa alegria, meus irmãos, alegria contagiante, que aquele fazendeiro acolheu em seus braços aquele filho tão rebelde, mas tão amado, que voltava arrependido à casa paterna. Percebemos, meus irmãos, que nesse momento da parábola, Jesus nos apresenta Deus, nosso Pai de infinita bondade, na figura daquele fazendeiro, nos apresentando o Pai que cuida, o Pai que perdoa, o Pai que educa e oferece novas oportunidades. Era, pois, dessa forma encantadora, meus irmãos, que o Mestre Jesus ensinava ao povo bastante atrasado daquela época. Ele revelava as grandezas do Pai através de pequenas histórias e grandes ensinos, fazendo uso de sua didática divina. Hoje, a doutrina espírita prossegue realizando este trabalho de luz, interpretando seus ensinamentos ao nos esclarecer que os dois filhos do fazendeiro simbolizam a humanidade na Terra, mas uma pequena parte da humanidade representa o filho obediente. Representa aqueles que reconhecem a grandeza do Pai e se esforçam para guardar suas leis divinas. A segunda parte da humanidade, a parte maior, representa o filho desobediente, aquele que abandonou o lar, que afastou-se da proteção divina, aquele que vive unicamente para os prazeres materiais. Mas que um dia, de acordo com suas leis perfeitas, crescerá em seu aperfeiçoamento espiritual. Mesmo que leve séculos, mesmo que seja através da dor, ele encontrará o caminho do amor. Porque ele possui um Pai que não se vinga, um Pai que não condena o Filho ao inferno eterno, pois suas leis são leis de amor, e através destas leis ele transforma o mal em bom, e bom em melhor. Mas o filho obediente, como entender o comportamento do filho obediente? Esse filho que representa uma pequena parte da humanidade, o filho modelo que nunca abandonou o pai, estava sempre ao seu lado, mas que apesar disso não ficou contagiado com a felicidade do pai ao ver o irmão retornar. Esse filho que dizia amar, respeitar a vontade do pai, trazia o coração fechado pelo egoísmo e pela inveja, revelando aí um comportamento muito humano, muito nosso. Nós também reconhecemos a grandeza de Deus, admiramos a sua criação, mas não praticamos seus ensinamentos. É por isso que no final desta parábola, meus irmãos, Jesus exalta os filhos pródigos, que reconhecem suas faltas, aqueles que lutam dentro de si, procurando transformarem-se em pessoas melhores, aqueles que voltam arrependidos para o Pai. Havia momentos em que Jesus ficava mais severo, dirigindo-se aos seus discípulos e a toda a humanidade, dizendo:
Não sedes como os fariseus hipócritas, que ocupam os lugares de destaque nas sinagogas, nos templos, para serem aplaudidos, mas às escondidas devoram as casas das viúvas, ou seja, às escondidas desrespeitam e exploram as pessoas indefesas. Diziam adorar a Deus, mas não se conheciam interiormente. Não mudava a sua maneira de ser, não evoluíam. Ao narrar esta parábola, Jesus nos apresenta o Deus amor, o Pai boníssimo e os passos que precisamos dar na direção da luz, como fez o filho pródigo, regressando à casa paterna, onde sempre seremos recebidos com muita alegria. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Jesus nos fortaleça na luta de cada dia.